Tudo ok? Pode ir. Vamos ler aí, eu quero ser bem rápido, né? Estamos em poucas pessoas. Eu quero fazer uma oração antes. Fazer uma oração por essa palavra, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de pregar a tua palavra, essa rica oportunidade de compartilhar com os nossos irmãos a tua palavra. Isso não tem preço. Eu estou endividado contigo. Espírito Santo, estou endividado contigo. Não tenho como te pagar essa honra que o Senhor me dá em pregar a tua palavra, em compartilhar isso com os nossos irmãos, para que nós possamos ser fortalecidos. E hoje eu quero falar sobre a renovação da fé, Senhor. Então me ajuda para que nós possamos ter mais fé, ou renovar a nossa fé, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar algo que está em Juízes, livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 18. Fala sobre a história de Gideão, um personagem bíblico que nós conhecemos muito bem, mas ele tem algumas coisas aqui que nos interessam a respeito da fé, que eu quero falar com os irmãos. Gideão, ele tem 3 atitudes aqui que pode nos fazer perder a fé. Então eu vou falar 3 atitudes de Gideão que nos fazem perder a fé, né? Eu quero então fazer a leitura aí, capítulo 6, do 11 ao 18. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiersrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Amém. Já dei o spoiler que é sobre renovação da fé que eu vou falar. E também já dei o spoiler que eu falaria sobre 3 atitudes que nos fazem perder a fé. Mas o título da minha pregação, o título é olhando para o Senhor para renovar a minha fé. Olhando para o Senhor para renovar. Qual que é o segredo de eu ter uma fé renovada, de eu ter uma fé avivada, se nós pudermos usar esse termo, uma fé renovada, avivada? Qual que é o segredo? O segredo é olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. A Bíblia é clara quando ela afirma em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas e quando a nossa fé enfraquece? É possível. Não estou crendo mais. Comecei o ano crendo, mas agora já não creio muito. Até agosto do ano passado eu estava crendo. Quando chegou em dezembro eu já não estava crendo mais. O que aconteceu? Por que isso acontece na nossa vida? Por que quando nós nos convertemos, ou quando nós ouvimos alguma coisa de Deus, a gente fica firme, forte, a gente quer ganhar o mundo,
mas de repente a gente está fraco na fé. A gente conversa com os nossos amigos, você já deve ter conversado com alguém, ele deve ter falado assim: estou meio fraco aí na fé aí, ora por mim aí, põe meu nome no caderno da oração lá, ora pela minha família, estou meio fraco. Nós já aprendemos que tribulações, tempestade, dia mau, tudo isso aqui já foi pregado aqui na igreja. Elas fazem parte da nossa vida e algumas são necessárias. Algumas ainda são necessárias, que Deus permite para que em algum de nós haja amadurecimento. Às vezes Deus quer amadurecer alguma coisa em nós. Aí Ele permite acontecer lá alguma coisinha na nossa vida, na nossa família, para mexer com o nosso caráter, por exemplo. Isso é com Deus, isso não tem nada a ver comigo. Algumas tempestades. Não estou nem dizendo as quais nós causamos, mas as que Deus permite. Mas nós já sabemos disso. Só que tem um problema muito comum entre nós. Nós temos a tendência em desviar os nossos olhos de Deus. Nós temos a tendência de desviar os nossos olhos de Deus. É tendencioso, é do crente e é do não crente. Tá tudo bem, estou olhando para o Senhor, deu alguma coisa ruim, eu já tiro o foco, já perdi o foco. Eu já olho para a tempestade. Você lembra de Pedro? Mestre, se és tu, manda eu ir contigo. E então venha. E ele vai. E aí no meio do caminho ele olha o vento, ele vê as ondas, ele vê todo aquele alvoroço da tempestade, ele começa a afundar. Era só continuar olhando para Jesus. Então, o problema não é passar por tempestade, que nós já sabemos que ela vai acontecer. A dificuldade não é entender que Deus age com esses tipos de fórmulas nas nossas vidas para nós termos um amadurecimento na fé, um amadurecimento com a nossa família, um amadurecimento na igreja, um amadurecimento espiritual, ministerial. A nossa dificuldade é que nós, muitas vezes, desviamos o nosso olhar do Senhor. E é isso que nós devemos mudar, para renovar nossa fé, para ficar mais firme no Senhor. Eu preciso ficar olhando para Ele. E o que Gideão fez? Meu Deus, Gideão, a história de Gideão é linda. Mas ele tem algumas atitudes aqui que podem nos ajudar a renovar a nossa fé. O que acontecia na época de Gideão? Que Gideão era um homem comum, apesar de ser chamado por Deus de guerreiro, forte guerreiro, um guerreiro poderoso, um homem muito forte. Acontece que de tempos em tempos o povo pecava. E quando o povo pecava, sempre um povo vizinho, midianitas, filisteus, amorreus, esses povos dominavam eles, faziam de escravos, cobravam imposto. E eles clamavam ao Senhor, e o Senhor levantava o que a gente chama de libertador, ou de juiz. Temos vários juízes aqui, no livro de Juízes. E mais uma ocasião o povo peca, é entregue para um povo estrangeiro, vizinho, e mais uma vez eles clamam ao Senhor, e Deus ouve mais uma vez a oração, e levanta um juiz. Só que dessa vez é Gideão. E Gideão tem algumas atitudes aqui, que se nós tivermos as mesmas atitudes que eles, nós perderemos a fé, a gente pode enfraquecer a nossa fé. Interessante isso, né? Na Bíblia existem várias situações que te faz fortalecer a fé, mas também existem exemplos que se nós fizermos como ele fez, nós iremos enfraquecer na fé. Se a gente fizer exatamente como ele fez, como ele pensou, e como agiu, como ele viu, nós podemos enfraquecer. Vocês querem saber as 3 atitudes que podem enfraquecer a nossa fé? Então, antes de eu falar as 3 atitudes, eu quero reafirmar. Olhe para o Senhor e a sua fé será renovada.
olha apenas para o Senhor, foca nele. Por isso que Paulo diz, olha, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, meu alvo, eu estou olhando lá na frente. As coisas que para trás ficaram para trás. Agora eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. O alvo é o Senhor, é o nosso Senhor, é Jesus. Agora, vamos às atitudes de Gideão. A primeira atitude. Ele olhou para as circunstâncias da vida. Deus o chamou. O que ele falou? Senhor, onde você estava? Eu fiquei sabendo daqui das suas maravilhas, de como o Senhor nos tirou do Egito. Mas onde você estava? O Senhor permitiu que nós fôssemos entregues para os midianitas. Onde o Senhor estava, Senhor? O que você estava fazendo? Ele estava olhando as circunstâncias, estava inerte a quem estava falando com ele. O próprio Deus chamando ele pessoalmente. Pessoalmente, Deus chamou Gideão pessoalmente. Aí apareceu o anjo do Senhor e disse, foi o próprio Deus. O que ele fez? Vamos olhar a circunstância da vida. Senhor, mas você não está vendo aqui, tinha escravo dos midianitas. Onde o Senhor estava, Deus? Onde o Senhor estava quando apareceu a pandemia, Senhor? O que aconteceu, Deus? Quando Deus nos chama, nós precisamos olhar para o chamado dele. Olhar para ele. Deus chamou, olha para ele. Qual que foi o problema de Gideão? Olhar para as circunstâncias. Inclusive, uma coisa que Gideão fazia, malhar trigo. Onde você pisa vinho, no lagar. Como é que é isso? Com medo, escondendo dos midianitas, porque se eles vissem, eles iam roubar tudo. Iam tomar tudo. Estava preocupado, estava se escondendo. Quando Deus nos chama, nós precisamos não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o chamado dele. Então, irmãos, Jesus nos chamou. Nos chamou primeiro para serem salvos. Ele nos justifica primeiro, e depois ele fala, com a justificação, com o perdão dos pecados, ele fala, agora vamos lá, vai pregar para mim. Vou te usar. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Cada um de alguma forma. Uns pregando no púlpito, outros pregando em casa, outros pregando no bairro, outros pregam no trabalho, outros pregam no ônibus, outros pregam no Uber. Mas todos nós temos um chamado direto de Deus. Deus mandou seu filho e morreu e falou, agora vai vocês agora. Já fiz a minha parte. Já justifiquei vocês, agora vai. Ide pregar o evangelho. Deus nos chamou. Cabe a nós não olharmos para as circunstâncias. Irmãos, imagina se nós, que dirigimos a igreja, olhássemos para as nossas circunstâncias atual agora. Agora, nessa quinta-feira aqui, olha aí, irmã, olha aí ao seu redor. Imagina se eu olhasse circunstâncias e não pregasse a palavra de Deus. Eu estaria olhando para as coisas terrenas, mas eu estou focado no Senhor. Por isso que eu creio no Senhor. Foi Ele que chamou, é Ele que fez, é Ele que faz, é Ele que domina. Então, não olhe para as circunstâncias. Essa foi a primeira atitude que Gideão teve, que pode nos fazer enfraquecer na fé. Todas as vezes que nós olhamos as circunstâncias da nossa vida, tudo ao nosso redor, nós esquecemos de olhar para o Senhor, para aquele que nos chamou, e a nossa fé enfraquece. Segunda coisa, qual que foi a segunda atitude que Gideão teve, e que se nós tivermos, pode enfraquecer a nossa fé? Segunda coisa, ele olhou para a própria capacidade. Eu sou o menor, a minha tribo é a menor, e eu sou o menor do menor do menor, sou pequeno. O que ele fez? Ele olhou para a capacidade dele. Mais uma vez ele esqueceu de olhar para o Senhor. Então todas as vezes, olha, você está percebendo que todas as vezes que nós tiramos o foco de Deus, o foco do evangelho, o foco de Jesus, nós penderemos para as nossas capacidades. Poxa, mas eu não sei falar tão bem. Poxa, mas eu não tenho tanto conhecimento nessa área. Poxa, mas eu não me sinto capaz para fazer isso aqui. Poxa, mas eu não acho que Deus vai fazer. Poxa, mas olha só como é a minha família. Poxa vida, onde eu moro? Vida, olha o tamanho do meu apartamento.
Né, Vaso? Olha o tamanho da minha casa. Como assim Deus vai me usar? Olha a minha idade. Eu tenho 30 anos de idade, vou fazer 31 domingo. Será que Deus vai me usar ainda na nação, em Cotia? Como? Todas as vezes que nós olhamos para a nossa capacidade, a nossa fé enfraquece. Você não vai ver, lógico, nunca vai ver solução. Irmão, se você olhar para você mesmo, né, esse é o discurso do coach. Olhe para dentro de você, a força está dentro de você. Irmão, essa é a parte B que eu não gosto do coach. Porque a parte A é muito boa. Planejamento financeiro, vai para lá, faz curso e não sei o quê, e aquela coisa bonita. Chega na página B, olhe para dentro de você, a força está dentro de você. Não, irmão, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na vida do Filho de Deus, não sou eu mais. Eu olho para o Senhor, eu não olho mais para dentro de mim, porque todas as vezes que nós olharmos para dentro de nós iremos enxergar a nossa capacidade. Irmão, nossa capacidade é isso aqui. É muito pequena. Nossa capacidade é pequenininha. A gente vai e faz curso, a gente vai na faculdade, a gente vai no Sebrae, vai no Senai, vai na ETEC, vai para tudo que é lugar, estuda tudo, e mesmo assim, a gente ainda, meu Deus, ainda não sou nada. Rapaz, eu estudei tanto, é 4 anos de faculdade, é não sei o quê, agora é doutorado, é mestrado, é não sei o quê. A irmã esteticista, começando um emprego, aí Deus vai abrir a porta, vai crescer. Quando a irmã tiver filial, ela vai falar, meu Deus, mas eu sou tão pequena. Porque todas as vezes que nós olharmos para nós mesmos, nós vamos enxergar a nossa incapacidade. O segredo é olhar para o Senhor. Todas as vezes que nós olhamos para o Senhor, a nossa capacidade fica, é isso mesmo. E aí não depende de nós olhamos para o Senhor, então a capacidade é dele. E ele é todo poderoso, é onipotente, onipresente, onisciente. Abriu o mar vermelho, escolheu um povo, deu o próprio filho, nos salva, nos justifica. Quem pode ir contra ele? Então é óbvio que eu vou olhar para o Senhor. Então, não olhe para a sua própria capacidade. O coach, irmão, vai só até a parte A, tá bom? A parte A pode assistir os vídeos. A parte B não é muito boa. A parte B é introspecção. Introspecção mata. Você olha muito para você, você fica em depressão, irmão. Você começa a lembrar do que você não é, do que você não conquistou, do que você não foi. E aí acaba depressivo, dentro da igreja, depressivo, porque eu fui olhar para dentro de mim. Você não vai ver capacidade de muita coisa não, irmão. Quem nos capacita é Deus, e é dele, vem tudo dele. Ele que nos dá a oportunidade de nós fazermos um curso, melhorar um pouco. Porque não é porque a capacidade vem dele, porque nós temos que olhar para ele, que eu não vou fazer mais nada. Eu não vou fazer nada. Eu estava orando aqui agora. Deus, abençoa o nosso evangelismo, porque nós fizemos um plano estratégico de evangelismo aqui, chamado PEC, Plano Estratégico de Evangelismo de Cotia. Nós vamos fazer uma ação evangelística aqui, irmão. Mas nós vamos fazer. Né? Quem puder, estiver disponível, é óbvio, né? Mas é liderada pelo pastor Biratã e por mim, nós vamos bater de porta em porta, de casa em casa, orar pelas pessoas, e nós vamos ter que fazer isso. Né? Ora, Deus, a tua palavra diz que o Senhor vai acrescentar almas. Tá, ele acrescenta, mas cadê o trabalho? Então, a gente precisa saber dividir, por isso que a parte B do coach eu não concordo. Eu concordo com a parte A. A parte B eu olho para o Senhor, porque se eu olhar para mim, irmão, até quem tem dinheiro, quando olha para si, se perde. Ricos se suicidando, onde já se viu? Milionários se suicidando. Como é que você explica isso? Você tem tudo, você tem um carro melhor, a casa melhor, não precisa trabalhar, você vive de dividendos, você coloca tudo no investimento, aquilo rende mensalmente para você, você viaja com aquele dinheiro, você conhece o mundo, e o cara se mata. Nós temos que olhar para o Senhor, a nossa capacidade é muito pequena. Amém? Terceira atitude que pode nos fazer perder a fé, e uma atitude que Gideão teve, e essa é muito específica que nós precisamos prestar atenção. Terceira atitude, querer ver sinais após ser chamado pelo próprio Deus. Ele mesmo disse, Senhor, se de fato posso contar com o teu favor, versículo 17, me dê um sinal que és tu. Poxa vida, já está chamando de Senhor, já foi chamado, é o anjo do Senhor que apareceu, que chamou. Como você quer um sinal? Você já percebeu que crente gosta muito de sinal? Deus, se for da tua vontade, que amanhã está chovendo. Deus, que apareça um arco-íris só em cima da minha casa, Pai.
Pai, se for de ti, o meu chefe vai falar essa frase aqui. Aí você fala a frase para Deus, que se o seu chefe falar aquela frase, significa que era o Senhor que estava falando. Irmãos, vou confessar algo para vocês, vou confessar o pecado para vocês aqui. Quando eu era mais novo, eu recebi um chamado de Deus. Foi profetizado isso na igreja, por várias pessoas diferentes. E mesmo assim, eu duvidava. E mesmo assim eu falava, mas Deus, por favor, Deus, confirma. Eu fiquei, que negócio. Irmão, quando eu olho para trás, com as coisas que eu falava, eu fico com vergonha. Eu estou contando para você aqui um negócio que me traz vergonha. Porque eu ficava pedindo confirmação para Deus, falando, ele já tinha chamado. Ele já falou, já chamou, está feito. Quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos chama, eu não preciso pedir sinal. Eu vou e faço. Então, não queira ver sinais. Olhe para o Senhor. Ele chamou? Chamou. Amém. Pronto, vamos embora. Agora, nós precisamos tomar cuidado, porque a falta de sinais, essa ânsia por sinais, pode enfraquecer a nossa fé. Então, não vamos olhar para os sinais. Vamos olhar os sinais que é bom, que a gente pode ver, são os sinais do fim dos tempos. Esses são ótimos, esses avisam que está próximo o dia. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender, e vão olhar para ele e vão dizer, que marcas são essas nas suas mãos? Ele vai dizer, são feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E aí vão reconhecer Jesus, e o mundo será do Senhor, ele vai reinar durante 1000 anos. Vamos olhar para esses sinais, vamos olhar para a vida eterna, vamos olhar para isso. Mas, se Deus nos chamou, irmãos, eu vou dizer uma coisa muito importante, mesmo que ninguém profetizou na sua vida, ninguém que falou, olha, desde que te digo que vai ser assim. Mesmo assim, saiba que você foi chamado. Você foi chamado. Não, mas não recebi nenhuma palavra profética. Não existe negócio de palavra profética, irmão. Isso é coisa que a gente inventou. Isso foi os apóstolos dessa era que inventaram a palavra profética, a unção profética, o ato profético. Isso não existe na Bíblia. Ato profético, não sei o que lá profético. Irmão, não existe isso na Bíblia. Não acredite nisso. Acredite quando alguém estiver pregando e falar, eu profetizo na sua vida, eu profetizo na vida da sua família. Isso ele está lançando uma palavra de Deus sobre a sua vida dentro daquilo que ele está pregando. Isso sim é positivo, está dentro da palavra. Agora eu vou fazer um ato profético aqui. Vou amarrar uma corda no meu pé e vou andar a estrada do Morro Grande para ganhar almas. Que ato? Isso é ato profético? Isso é bobeira. Ato profético é, eu vou sair, vou bater de porta em porta e vou orar e creio que Jesus vai salvar pessoas quando eu fizer isso. Isso é um ato profético. Isso é um ato profético lindo de Deus, autenticado pelo Espírito Santo. Pode ir, a obra é minha, eu vou fazer. Então, o que eu tenho que fazer para renovar a minha fé? Olhar para o Senhor. E correr das atitudes que Gideão teve, que foram 3. Olhar para as circunstâncias, olhar para a sua própria capacidade e querer ver sinais. Corra disso, irmão, corra disso. Embora as circunstâncias estão nos rodeando, e a gente tem que olhar para elas, mas no sentido, como é que eu planejo isso? Como é que eu saio dessa? Qual o planejamento que eu uso para sair desse, qual é o recurso que eu uso para sair desse dia mal? Esse tipo de olhar é um olhar inteligente, mas no sentido aqui que nós estamos falando, é olhar e esmorecer. Não vai dar nada certo, vai dar tudo errado, não tem solução, está acontecendo de novo. E não olhar para a nossa capacidade. Se, irmão, se olhar para a tua capacidade, tu vai cair, vai perder a fé, porque nós não temos capacidade nenhuma aqui nessa terra, a não ser através de Deus e o seu chamado. E não queira ver sinais. Deus já falou. O primeiro sinal foi o sinal que você precisa ter, que você já tem, é Jesus cravado na cruz por você. A morte dele já te diz que tu é salvo se tu crê nele e já te chama para pregar o evangelho, porque quando ele ressuscitou ele disse, ide pregar o evangelho. Pronto. Acabou. Então renove a sua fé. Corra dessas atitudes. Lógico que no final, Deus deu vitória para Gideão. Isso é óbvio, a gente já sabe a história. Mas precisamos tomar cuidado com aquilo que faz a nossa fé esmorecer, diminuir, ficar fraquinho. Tem dias que vai ser difícil. Que a gente vai olhar e falar, meu Deus, e agora? Mas eu tenho que olhar para o Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, a nossa fé é renovada. Então olhe para o Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.